Opa, olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos nesse finalzinho de domingo aqui, dessa noite, uma noite fresca, agradável, né? E aqui algumas reflexões para nós podermos fazer um exame de consciência de tudo que está acontecendo na Terra, que está escrito na Bíblia que ia acontecer, está acontecendo nos dias tristes, né, que estamos vivendo. Embora muitos estão festejando, se alegrando, enfim, mas uma parte está desse jeito, outra parte está chorando, sofrendo. Aqui mesmo no nosso país, aquele povo que perdeu suas casas lá em Santa Catarina, que estão ainda desabrigados, outros estão perdendo as suas terras lá porque não estão conseguindo pagar o banco. Enfim, há choros, há ranger de dente aqui na terra. Há muita tristeza aqui na terra. E partindo para o lado aí dessa guerra que está tendo na Rússia contra a Ucrânia, agora Israel. E os que mais sofrem são os que mais precisam, né? Os mais vulneráveis. As crianças, os pobres, né? Os velhos. Esses são os que mais sofrem com essas guerras que esses homens fazem. Eles ficam bem de longe assistindo tudo e deixam o seu povo morrendo. Um é atacado, o outro tem que contra-atacar, porque duvido que qualquer um que esteja no seu habitar e atacado a sua família ou até ele, até os animais são assim, ele vai ficar quieto, ele vai se defender. Ou se ele sabe que o seu inimigo está projetando alguma coisa para acabar com a existência da raça dele, ele vai tentar impedir. Então isso é um instinto do homem, é um instinto dos animais, se defender. Mas é que todos nós façamos uma reflexão e pedimos a Deus para que Deus tenha misericórdia, clamar a misericórdia de Deus, que tudo está na mão dele. Ele sabe de todas essas coisas e tudo está escrito que ia acontecer, que é mister que ia acontecer, acho que é assim que se fala. E como se fala, né? Deus ele é tudo, é o que pode acalmar as tempestades. E às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes ele acalma o marinheiro, e outra, ele nos ensina a nadar. Em Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai as flores. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Ela vai estar acima de todas as coisas eternamente, ela sobrevive todas essas coisas eternamente. Então, tudo isso vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Muitos querem aproveitar a vida, que acham que é só isso aqui mesmo. Vou aproveitar, já escutei muito isso, vou aproveitar meu momento, vou aproveitar que é só isso. Cada um de nós façamos uma reflexão, será que é só isso mesmo? Será que nós viemos aqui na Terra só para isso? Para trabalhar, passar por enfermidade, passar por tristeza, por tantas coisas que passamos aí. Será que é só isso? Eu acredito que não. Na Bíblia não fala isso. E para dar força para todos nós, que às vezes muitos se acham nada, se acham tão pequeno. E é bom que achamos pequeno, que somos pequenos, fracos, imperfeitos e errantes. Mas Deus se agrada daqueles que se humilham ao pó da terra. Aquele que considera que é pequeno, que não considera que ele é grande. Porque quando Deus mandou
se eu não me engano foi Saul, eu não me lembro, ungiu um rei quando ele foi na casa, acho que de Jessé, se eu não me engano, e só tinha os homens formosos, e ele achava que era um e não era, achava que era outro e não era. O que era para ser ungido estava no campo, de pequena estatura, tudo sujo, cuidando das ovelhas do seu pai. As ovelhas, num tempo passado, tinha sido atacado por um urso. Ele matou o urso, outra vez foi atacado por um leão. Ele matou um leão lá no campo. Ali Deus já estava com ele, nem ele percebia isso. A força que ele tinha, porque não era dele, não vinha dele. Como a força nossa não vem de nós, vem de Deus. Quando olhamos para trás, a gente fica tentando entender como que eu passei aquele tempo da minha vida, aquela fase, aquele momento, aquela enfermidade, enfim. Mas não é força nossa, é força de Deus. E os irmãos de Davi viam nele um pastorzinho, né? Um pastorzinho de ovelha, mas Deus não. Deus enxergava nele um rei, né? Deus ele enxergava nele um rei, não enxergava nele um pastorzinho de ovelha. E Deus via nele um rei, tanto quando ele foi lá levar comida para os seus irmãos e que ele deparou com aquele gigante que afrontava o povo de Israel naquela, né? E ele perguntou, né, quem que é esse aqui, né? Que ataca o meu povo, que ataca os meus irmãos, que tá. E os irmãos de Davi empurrou ele do lado, né? Porque era um gigante muito grande, já fala gigante, terrível, temido, cheio de armadura. Davi era um moleque pequeno, um ruivo, fala a Bíblia, né? Ele é pequena estatura, baixinho. Mas só que Golias viu nele um garotinho, mas Deus viu nele um rei, um guerreiro. E esse guerreiro derrubou o gigante, né? O gigante que afrontava o povo de Deus. É Deus que define quem você é e não os outros. Então Deus define nós e não os outros. Certo? Pensamos todos nisso. O Ravé, eu sou, o Rafar, o Deus que cura, o Elohim, o Deus supremo, Jiré, o Jirei, o Deus que provê, tudo Ele provê. Então, que entregamos essa semana que está começando aí nas mãos dEle, que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer na sua graça, no seu caminho, acrescentar a fé em nós, a caridade, a esperança, e que viemos sempre tentar se colocar no lugar do outro, o que o outro está passando. Eu gostaria de passar, e se fosse eu, como que eu estaria passando? Enfim, oramos pela paz de Israel, embora sabemos que é bíblico essa guerra, e que muito ainda vai acontecer. Oramos pelo Brasil, pelas declarações do comandatário do Brasil, que está tomando conta do Brasil aí, que está na presidência, nada favorável ao Brasil, né, contra o povo de Israel. E quem se levanta contra esse povo de Israel já levanta para cair, porque está escrito que o próprio Deus, quando esse povo estiver encurralado, que não tiver mais como para onde eles irem, o próprio Deus vai fazer cair do céu saraivas de fogo para fulminar os seus inimigos. Embora rejeitaram o Filho de Deus, não acreditaram, esperavam que viesse num lugar de rico, cheio de ouro, adornos, tanta coisa. E aquele menino nasceu numa manjedoura, num curral. E muitos rejeitaram esse Cristo, não acreditaram nesse Cristo. Estão esperando até hoje o Cristo vir. Mas mesmo assim, Deus amou tanto ali. O Senhor Jesus ama demais aquele povo, pois é o lugar que ele nasceu. E ele sabe da fraqueza do ser humano. Então, isso é para quem crê, né?
temos o direito de crer e não crer. Somos livres. O livre-arbítrio, Deus respeitou em todos nós o livre-arbítrio. Isso Ele respeita em nós, como assim Ele respeitou em Adão e Eva. Então, que Deus venha ter misericórdia de todos nós. Tchau, vou embora, fui. Boa semana para todos, que seja uma semana produtiva.